fração, aliás, perdão. Bom, então, novamente, bom dia, gente. A gente vai fazer alguns exercícios hoje, tá? Para vocês entenderem as matérias. Então, olha só. Na aula retrasada, na página 44, a gente estudou isso que está escrito no livro assim. Introduzindo um fator externo no radical. É assim que a gente estudou a aula passada. E aí o exemplo do livro é esse aqui, 2 raiz de 3. Lembrando que raiz de 3 é um número como qualquer outro número que vocês conseguirem pensar, só que é um número infinito, então é muito melhor para a gente escrever ele dessa forma aqui mesmo, sem ter que colocar um monte de número depois. Aí, nesse caso aqui, o número 2 é o tal do fator externo. E, às vezes, é conveniente a gente usar dessa forma, 2 raiz de 3. Só que, dependendo da questão que você esteja resolvendo, você precisa colocar ele para dentro deste radical aqui. E aí eu queria que vocês lembrassem que quando o número entra para dentro do radical, é bem simples o processo. A única coisa que vai acontecer é que ele vai ganhar um expoente. E o expoente vai ser o mesmo do número que está aqui, que nesse caso é o número 2. Então, o que acontece quando esse número 2 entra no radical? Bom, você coloca todo o radical, aí o 3 já estava lá dentro, depois você multiplica, não se esqueçam, tá? Tem que multiplicar sempre. O 2, que acabou de entrar, só que como ele entrou, ele ganha um expoente. Nesse caso, o expoente dele vai ser o número 2. Por que vai ser o número 2? Porque é o mesmo número que está aqui. Preciso que vocês lembrem que quando não aparece o número aqui no radical é o número 2, tá? Agora é só fazer essa conta aqui. 2 ao quadrado é 4, né? Então fica 3 vezes 4. E 3 vezes 4 é 12. Então fica a raiz de 12, que também é um número como qualquer outro, só que ele é um número infinito. Então a gente escreve só assim, raiz de 12 mesmo. Só para vocês lembrarem, este número aqui, ó, raiz de 12, é exatamente a mesma coisa que esse número aqui, 2 raiz de 3. Só estão escritos de forma diferente. Então, depende da questão que você esteja resolvendo. A alternativa pode aparecer assim, ou pode aparecer assim. Mas eu quero que vocês entendam que é o mesmo número. Outro exemplo aí do livro que a gente resolveu também. É 5 raiz de 3. Não, vou colocar 5 raiz cúbica de 3. Mesma coisa, se a gente for introduzir o 5, sabe-se lá por quê, né? Talvez uma questão peça para a gente fazer isso, ele já vai ganhar um expoente. Porém, dependendo da questão, é mais fácil trabalhar com ele já dessa forma aqui, que é o que a gente vai estudar hoje também. Mas, de qualquer forma, se nós tivermos que introduzir o 5 aqui para dentro, você coloca toda a raiz de novo, coloca o 3 que já estava aqui, o 3 aqui de dentro também, depois você multiplica com 5. Só que, novamente, quando esse 5 entrar, ele vai ganhar um expoente. Qual é o expoente? É o tal do índice aqui, que nesse caso é o número 3. Agora é só fazer a conta lá dentro do radicando, do radical. Raiz cúbica, 3 vezes 5 ao cubo, 25, 125. E agora, fazendo essa conta aí, 3 vezes 125 dá 375. Pronto, a raiz cúbica de 375. Então, novamente, dependendo da questão, você pode ter alternativa como sendo isso aqui ou isso aqui. Os dois são o mesmo número, só que um deles tem o radical, tem um fator externo, que nesse caso aqui é o 5, e o outro não tem nenhum fator externo, tá todo mundo dentro do radical. Só para vocês lembrarem que a gente estudou na aula retrasada. Já ontem, a gente estudou o que a gente chama de adição algébrica de radicais, que já é na página 45. A adição algébrica de radicais. Que nada mais, nada mais, nada menos do que você
fazer soma e subtração com radicais. Aí, olha só, o que aconteceu. O primeiro exemplo que a gente viu ontem foi 10 mais 5 menos 11 mais 2. 10 raiz de 3 mais 5 raiz de 3 menos 11 raiz de 3 mais 2 raiz de 3. Aí, beleza. Depois disso, eu falei para vocês que a gente podia pensar nessa raiz de 3 como qualquer coisa, qualquer objeto que vocês pudessem imaginar, só para facilitar a conta. Aí, inclusive, usei o exemplo de maçã, né? Você tem 10 maçãs, aí coloca mais 5, aí você tira 11 e coloca mais 2. Aí você vê quantas maçãs ficam, por exemplo. O livro fez diferente, ele já coloca todos os números dentro de parênteses, tipo, ele faz assim, 10 mais 5 menos 11 mais 2, aí depois de colocar todos os números, ele coloca o que se repete, que nesse caso aí é o raiz de 3. Tá no mesmo, o resultado vai ser o mesmo, você só precisa ver qual é a forma que você entende melhor. E aí, fazendo essa conta aqui, 10 mais 5, 6, 6 raiz de 3. Isso mesmo. Ok. E aí, esse foi o primeiro exemplo que a gente viu de adição. No fim das contas, você só vai somar os números que vêm antes, tá? Os fatores externos, aliás, perdão. Você soma os fatores externos. Soma ou subtrai. Nesse caso aqui, né, tinha uma subtração, mas enfim. Você vai somando todos os números e depois você coloca só o radical. Inclusive, a gente falou sobre radicais semelhantes e eu falei para vocês que você só pode somar ou subtrair radicais semelhantes. Vocês ainda lembram o que é um radical semelhante? O que são radicais semelhantes, aliás? Lembram? Isso mesmo. Isso aí que tu está pensando. São os radicais que têm o mesmo índice e o mesmo radicando. Por exemplo, raiz quadrada de 10 e menos 5 raiz quadrada de 10. São semelhantes, porque tem o mesmo radicando. Nesse caso aqui é o 10 e o índice é o 2, tanto aqui quanto aqui. Então, você só pode fazer contas, somar e subtrair, com esse tipo de radical, os radicais que são semelhantes. Quando não são semelhantes, você não pode fazer nada, você deixa do jeito que está. Aí tem outro exemplo do livro que é esse aqui. 6 mais 2 mais 5 mais 3. Que é o 6 raiz de 5 menos 2 raiz de 7 menos 5 raiz de 5 mais 3 raiz de 7. Pronto, esse aqui é o segundo exemplo do livro. E aí cai justamente no que eu acabei de falar, porque nós temos aqui radicais que são semelhantes, só que nem todos são semelhantes, né? Esse aqui, por exemplo, o primeiro é semelhante ao terceiro e o segundo é semelhante ao quarto. Aí o que você faz quando esse tipo de coisa aparecer na sua vida? Você só vai fazer a conta com os que são semelhantes. Nesse caso aqui, ó, você faz 6 raiz de 5 menos 5 raiz de 5. Você faz a conta aí e vai dar 1 raiz de 5. Aí depois você faz a conta com o outro. Nesse caso é o raiz quadrada de 7. Aí fica menos 2 raiz quadrada de 7 mais 3 raiz quadrada de 7. Aí você faz a conta aí também dá 1. Positivo. Mais 1 raiz quadrada de 7. Só que esse 1 aqui não precisa aparecer, né? Então você pode simplesmente escrever assim, raiz quadrada de 5 mais raiz quadrada de 7. Pronto. Isso aqui já é a forma mais simples de escrever esta expressão aqui que está em vermelho. Professor, eu posso somar raiz quadrada de 5 mais raiz quadrada de 7 e juntar tudo isso aí num só radical? Não, você não pode. Primeiro porque são coisas diferentes, eles não são semelhantes, então você não pode fazer isso. E segundo porque para você somar eles dois, você precisa ter o valor, que é o que eu falei ontem também. Se a questão te der o valor do raiz de 5 e do raiz de 7, aí você pode substituir e somar.
Mas, na verdade, vai ser uma aproximação, tá? Lembrem-se disso, porque tanto raiz de 5 quanto raiz de 7 são números infinitos. Então, se uma questão quiser que você calcule, né, que você substitua os valores, você vai calcular um valor aproximado. Bem aproximado mesmo. Oi, Ana, pode falar. Professor, Oi, se sobrarem, sobre o número fora da raiz, eles podem ser tanto negativos pode? ou só tá? Pois é, E a só que gente se não for tem, não negativo... necessariamente precisa mudar o sinal deles, né? Por Não, eles pois serem é. negativos. Se for um número negativo, você coloca só o número para dentro e deixa o sinal fora, entendeu? Deixa menos fora, entendeu? Entendi. Deixa, coloca, se for, por exemplo, se você estiver resolvendo uma coisa, se você precisa colocar menos 5 raiz de 2, por exemplo. Aí o que você faz? Você coloca o 5 para dentro, deixa o menos fora. Aí ficaria assim, menos raiz quadrada de 2 vezes, perdão, 2 vezes 5 ao quadrado. Aí 5 ao quadrado dá 25, né, vezes 2, 50. Aí daria menos raiz de 50. Entendeu? Então não coloca o sinal para dentro, não. Coloca só o número mesmo. Tá bom. Então, aí como eu falei, quando vocês estiverem resolvendo essas contas aqui, se você tiver as alternativas só em raiz, deixa desse jeito aqui, não pode fazer nada. Mas se você tiver que calcular o valor, a questão vai ter que te dar, novamente, tá? Não se sintam pressionados a sair decorando quanto é raiz de 5, raiz de 7, raiz de 3. Não precisam. Talvez um dia, depois de um monte de conta, vocês já tenham na cabeça, mas por enquanto ninguém é obrigado a saber não, tá? Então a questão, se ela quiser que você calcule, ela tem que te dar o valor. Até porque cada um deles é um número infinito, como eu havia falado. Mas aí que tá, tem uma coisa que eu esqueci de comentar ontem, que eu quero que vocês entendam. Eu preciso que vocês entendam que quando você soma dois radicais, tipo assim, ó, raiz quadrada de um número A mais raiz quadrada de um outro número B, eu sei, no fundo da minha alma que algum de vocês deve estar tentado a juntar isso só numa raiz e colocar assim, ó, raiz quadrada de A mais B. Aí você junta só em um, porque em algum momento você vê alguma coisa parecida e você resolve juntar só em um. Gente, não façam isso. Isso aqui está completamente errado. Você não pode fazer esse tipo de coisa. Você pode até ver que não dá para fazer se você usar, por exemplo, exemplo com números mesmo. Tenta fazer assim, ó. Raiz quadrada de 9 mais raiz quadrada de 16. Aí você vê quanto é que dá. Aí depois você junta os dois. Raiz quadrada de 9 mais 16. E ver quanto é que dá também. E você vai ver que os resultados são diferentes. Quer ver? Olha só. Aqui em cima, raiz quadrada de 9 é 3, né? Mais raiz quadrada de 16 é 4. Aí quando você fizer 3 mais 4 dá 7, né, gente? Aqui embaixo, como 9 e 16 já estão lá dentro, você tem que somá-los mesmo. 9 mais 16 dá 25. E raiz quadrada de 25 é 5. Olha só. Quando você somou eles separados, o resultado é 7. Quando você juntou os dois, o resultado é 5. Então, é isso aí, é um dos exemplos que mostra que não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? Você não pode pegar duas coisas se somando e juntar só em um. Não pode e pronto. Então, se alguma vez na sua vida você está fazendo uma conta do Enem lá, aí aparece assim, raiz quadrada de 5 mais raiz quadrada de 7, sei lá. Aí você fala assim, ah, vou juntar isso aqui, vou colocar a raiz quadrada de... Aí 5 mais 7 dá 12. É bem capaz de ter uma alternativa com isso aqui lá, assim, por exemplo. Aí você coloca e erra, porque não é a mesma coisa, tá? Então não façam isso aqui, isso não existe. Não existe, acabou. Alguma dúvida até aí? Alguém quer perguntar alguma coisa que não perguntou na última aula? Não? Então, aí, beleza. Depois disso, a gente foi para outros exemplos, que era tipo esse aqui, raiz quadrada de 5. Bora, mouse. Bora, mouse. Pronto. Raiz quadrada de 50 mais raiz quadrada de 18. Aí, a primeira impressão, quando você olha para isso aqui, você fala assim, ah, não posso fazer nada, porque o professor André falou que a gente só pode somar radicais que são semelhantes.
Aqui é 50, aqui é 18. Não posso fazer nada. Bom, você está meio certo se você pensar isso, porque você realmente não pode somar raiz de 50 mais raiz de 18. Porém, como os dois são números grandes, dá para a gente fatorar os dois e tentar ver se a gente consegue encontrar radicais semelhantes. Então, se a gente fatorar os 50, a gente fez essa fatoração ontem. Vai ficar assim, raiz de 2 vezes 5 ao quadrado. Lembra aí, do 5 ao quadrado dá 25, vezes 2 dá 50. E o do 18, a fatoração dele deu raiz de 2 vezes 3 ao quadrado. Ó, 3 ao quadrado, 9 vezes 2 dá 18, tá? Aí, aplicando a propriedade de raiz, que a gente já viu um monte de aulas, esse 5 aqui, como ele tem o mesmo expoente, ele sai. Que, como eu tinha falado para vocês, é o caminho inverso do que a gente falou no início da aula. No início da aula, a gente falou como é que a gente coloca o número para dentro. Mas é a mesma coisa que colocar o número para fora, só que de trás para frente. Então, nesse caso aqui, o 5 vai sair, fica 5 raiz de 2. E nesse caso aqui da direita, o 3 vai sair, fica 3 raiz de 2. E ele só sai, lembre-se, eles só saem por causa do expoente deles aqui, ó. Se não tivesse esse expoente, eles não sairiam. Pronto. Aí, fazendo a fatoração, que a gente já fez ontem, tá? Se vocês não entenderam como é que faz, tem que ver lá no YouTube. Aí, fazendo essa fatoração, a gente conseguiu dois radicais que agora são semelhantes. Os dois são raiz de 2. Agora, essa a gente pode fazer a conta. Quando você somar o 5 mais 3, dá 8. 8 raiz de 2. Pronto, então, à primeira vista, a gente tinha uma coisa que a gente não podia fazer nada, que era o raiz de 50 mais raiz de 18. E aí, com a manipulação da fatoração, a gente pôde fazer e juntou os dois. Então, é bem provável que se você estiver fazendo uma questão e você fez um monte de conta e o seu resultado deu isso aqui, aí você olha para as alternativas e vê que não tem, não se desespere, porque na verdade ainda tem um espacinho para você fazer. E é bem provável que a alternativa seja essa aqui, lá no final da tua questão. Ok, aí depois disso, a gente viu um outro exemplo que bugou a cabeça aí de umas pessoas, que era, é do livro também, tá? Não me culpa, é tudo do livro. Era esse aqui, assim. Raiz quadrada de 12 mais raiz quadrada de 75. Tudo isso dividido por 2 raiz quadrada de 147. Aí é como eu falei para vocês ontem. Eu fiz de maneira direta da primeira vez, eu percebi que algumas pessoas não entenderam. Então, o meu conselho que eu dei para vocês depois é que quando aparecer um monte de raízes assim, você pode fazer cada uma delas separada e depois você substitui. Aí, nesse caso aqui, você deve pensar também, o 12 e o 75 não dá para fazer nada, porque eles não são semelhantes. Realmente não são semelhantes, mas dá para fazer. A mesma coisa que a gente fez aqui nesse, a gente fatora os números de dentro. Aí, fatorando 12, dá 3 vezes 4, dá 3 vezes 2 ao quadrado. Então, vai ficar assim, deixa eu colocar aqui para baixo. Quando você fatorar o 12, lá dentro da raiz fica assim, 3 vezes 2 ao quadrado. Aí, novamente, pelaquela coisa que a gente já estudou um monte de vezes, como esse 2 tem esse expoente aqui, ele sai. O 3 não sai porque ele não tem o expoente. Então, fica 2 raiz de 3. E lembra que o número, quando ele sair, ele perde o expoente, tá? 2 raiz de 3. O 75, raiz quadrada de 75, 75 é 3 vezes 5 ao quadrado. Lembrando que esse processo de fatoração a gente fez direitinho ontem, tá lá no YouTube. 3 vezes 5 ao quadrado. Aí, novamente, esse 5 aqui tem o expoente 2, então ele pode sair. Quando ele sair, ele perde o expoente e o 3 fica lá dentro. Fica 5 raiz de 3. Raiz de 3. E o 147 foi o que deu um pouquinho mais de trabalho. Mas quando a gente fez a faturação dele ontem, a gente descobriu que ele é 3 vezes 49, que 49 inclusive é 7 ao quadrado.
3 vezes 7 ao quadrado. Aí, novamente, pela terceira vez, o 7 tem o expoente 2, ele sai da raiz, nesse momento de sair, quando ele sai, ele perde o expoente, fica 7 raiz de 3. Pronto. Se você entende melhor assim, faça. Faça cada uma delas separadas, e agora que a gente já fez separado, já viu que a gente tem radicais semelhantes, você pode voltar lá e substituir. Aí vamos substituir o raiz de 12, né? 2 raiz de 3. Mais raiz de 75 é 5 raiz de 3. Lembrando que a gente só está escrevendo os números de forma diferente, mas é a mesma coisa. E embaixo vai ficar, o 2 já estava, 2 vezes. E o raiz quadrada de 147 é 7 raiz quadrada de 3. Ana, inclusive, você, como estava na aula hoje, ontem, se você não entender alguma coisa, você pode falar, tá? Mas eu imagino que você esteja entendendo. Aí aqui em cima a gente soma, 2 raiz de 3 mais 5 raiz de 3 dá 7 raiz de 3. E embaixo você multiplica, 2 vezes 7 dá 14 raiz de 3. Aí aqui eu vou pausar para dar uma explicação rapidinho. Olha só, gente, quando vocês estiverem fazendo uma questão e aparecer embaixo um radical, tipo isso aqui, ó, raiz de 3, a gente não pode deixar o radical embaixo, tá? Inclusive, daqui nos próximos capítulos aí, a gente vai estudar como é que a gente tira esses radicais de baixo da fração. Ele não pode ficar aí pronto. Foi determinado por alguém que não podia. Sinceramente, eu não sei quem foi, mas não pode. Mas nesse caso aqui, felizmente tem um raiz de 3 em cima também. Então, você pode só cancelar os dois. Mas se não tivesse, a gente tem que fazer alguma coisa para tirar o daqui de baixo. Aí, continuando, dá 7 sobre 14. E quando você simplificar os dois em cima e embaixo por 7, vai dar 1 sobre 2. Pronto. Então, esta coisa feia aqui todinha, quando você faz todos esses passos aqui, essas manipulações, o resultado é 1 sobre 2. É isso que vai estar lá na tua prova. Entenderam? Alguma dúvida? Sim, entendi. Mas eu tenho uma pergunta. Pode falar. Bom, é o mesmo processo se as raízes, ao invés de estarem somando, estiverem multiplicando? Não. Quando se multiplicam é outra história. A gente vai estudar isso futuramente, tá? Aí você Tá bom. perguntou uma coisa aqui. Então, nem sempre dá para fazer nada, né? Pode fatorar se os números forem grandes. E quando eles forem menores, eu não posso. Não é que você não possa. Quando os números forem menores, existe uma grande possibilidade deles serem números primos. Que era essa questão aqui do raiz de 5 e raiz de 7, ó. Os dois são primos. Então, meio que você não pode fazer muita coisa. Entendeu? São primos e pronto, acabou. Aí você tem que lembrar o que é número primo. Mas nesse caso aqui, ó, nem o 12, nem o 75 e nem o 147 são números primos. Então dá para a gente fazer essa fatoração e acabar com um monte de radicais semelhantes. Entendeu, Elisa? Então, pois é. Essa aqui é... Essa aqui foi o último exemplo que a gente viu na aula passada, ontem. Só que tem mais um exemplo no livro. Aí depois a gente vai fazer algumas atividades, tá? Tá. Se der tempo de fazer aí, a gente faz algumas. Do livro também. Que é para vocês entenderem como é que isso é aplicado nas questões. No livro tá assim, tá pedindo para a gente escrever da forma mais simples possível essa expressão aqui. Raiz quadrada de 200 mais raiz quadrada de 500 mais 8 menos 45. Mais raiz quadrada de 8 menos raiz quadrada de 45. Bom, vamos lá. Nenhum desses números tem raiz quadrada exata, né? Nem 200, nem 500, nem 8 e muito menos o 45. Nenhum deles é semelhante, então você não pode olhar para isso e já fazer a conta direto, somar um com o outro. Então, o que a gente pode tentar fazer, e eu queria frisar isso, porque você pode tentar, porque às vezes, mesmo que você faça isso, você acaba não encontrando radicais semelhantes, tá? Mas, de qualquer forma, a gente pode tentar fatorar cada um deles para ver se dá em radicais semelhantes. Então, vamos lá. Primeiro para o 200. Aí, esse aqui eu vou fazer porque a gente não fez ontem, então. Vamos fatorar o 200.
200, divide por quanto, primeiramente, gente? Por 2. Isso. 2. Dá 100, né? Ainda dá por 2. Dá 50. Tá tudo terminando em zero. Sempre que terminar em zero, ainda dá por 2, tá? Dividir por 2 dá 25. Aí já lascou, que não termina mais em zero. Mas 25 dá para dividir por outro número, né? Qual é? 3, né? 5. Isso mesmo. Aí 5 dá 5 a divisão, e aí o 5 você só pode dividir por 5, que dá 1. Pronto. Aí lembrem-se, gente, nessa questão de fatoração, você precisa lembrar que você precisa colocar os termos de 2 em 2. Aqui é 2 porque é raiz quadrada, tá? Se fosse raiz cúbica, você ia juntando de 3 em 3. Se fosse raiz quarta, você juntava de 4 em 4 e assim sucessivamente. Então, você vai juntar esses dois aqui e esses dois aqui. Tem que ser iguais, tá? E esse 2 aqui ficar sozinho. Então, vai ficar assim, ó. 2 ao quadrado vezes 2 vezes 5 ao quadrado. Quando você fizer essa conta aqui todinha, ó, 2 ao quadrado vezes 2 vezes 5 ao quadrado, você volta lá para o 200. Então, novamente, essa forma aqui é só uma maneira diferente de você escrever o 200. Ainda é 200, só que com multiplicação de um monte de números. Então, eu vou colocar essa faturação aqui para o lado. Não, eu vou colocar logo aqui, assim, eu vou escrever aqui para a gente não se perder. Raiz quadrada de 200 é igual a raiz quadrada, continua, de 2 ao quadrado, vezes 2, vezes 5 ao quadrado. Pronto. Aí, o que aconteceu aqui, gente? Tanto 2 quanto 5 tem expoente 2. O que, que acontece com eles? Bom dia, Emily. Como Eles é que você... podem. O que? A gente pode cancelar eles porque é raiz quadrada. E eles podem sair da raiz. Isso mesmo. E aí, o que acontece quando eles saem da raiz? Eles saem para fora se multiplicando. Aí sai primeiro 2 vezes, aí depois sai o 5. E esse 2 aqui, como ele não tem o expoente, ele continua lá dentro. Então, fica a raiz quadrada de 2. Aí você multiplica aqui, 2 vezes 5 dá 10. 10 raiz quadrada de 2. Aí, beleza. Tá. Então, esse raiz quadrada de 200 é a mesma coisa que 10 raiz quadrada de 2. Aí, Ana, só queria fazer um comentário especificamente para você. Você lembra que você me perguntou uma maneira mais rápida de fazer isso daqui por faturação? Então, lembra que eu falei para você também que você poderia, por exemplo, escrever o 200 como multiplicação de dois números e um deles tinha que ter raiz? Então, se Sim, você lembra. pensasse no 200 como 2 vezes 100, o 100 tem raiz. Aí, a raiz de 100 é 10. Aí, quando você tirasse, né, o raiz de 100 ia dar certinho isso aqui. Só, entendeu o que eu falei agora? Entendi, sim. Só que assim, eu percebi que muitos alunos não entenderam dessa forma. Então, eu vou continuar fazendo por fatoração, tá? Porque eu percebi que o povo entende melhor. Mas, Tá se bom. você quisesse fazer desse jeito, eu colocaria 2 vezes 100, e o 100 tem raiz, e pronto. Aí já poupava todo esse trabalho aqui. Mas, Nos exercícios, eu posso fazer assim? pode, com certeza, fica à vontade. Agora, raiz de 500, gente. Ó, olha só, a gente fez o raiz de 200 e apareceu raiz de 2. Então, é bem provável que nos outros também apareça a raiz de 2, que é para a gente poder fazer a conta. Se não aparecer, pode fazer nada. Raiz quadrada de 500 agora. Vamos fatorar essa parada. E aí eu vou apagar aqui a faturação dos 200, porque imaginando que vocês já sabem fazer isso. 500. Vamos lá, gente. Qual é o primeiro número primo que a gente pode dividir o 500? 2. Isso. Dá 250. Aí 250 ainda está terminando em zero. Então você pode dividir por 2 de novo, tá? Dá 125. 125 é um número ímpar. Então você não pode mais dividir por 2. Mas dá para dividir por quanto? Por 5. Isso.
125 dividido por 5 dá raiz de 25. 5, isso mesmo. Raiz. Ai, caramba, depois dá 5. Eita, já vai ter um probleminha aí, mas tudo bem. Dá por 5, dá 5. E agora só dá por 5 que dá 1. E novamente, como aqui é raiz quadrada, você vai agrupar os termos iguais aqui de 2 em 2. Então, você junta aí esses dois e esses dois. O último 5 vai ficar sozinho. Aí já vai dar o problema, porque lá no outro ficou 2 sozinho. Aqui ficou 5. Mas tudo bem, a gente vê o que a gente pode fazer. Aí aqui vai ficar 2 ao quadrado vezes 5 ao quadrado vezes 5. Se você fizer essa conta aqui numa calculadora, por exemplo, 2 ao quadrado vezes 5 ao quadrado vezes 5, volta para o 25, tá? Para o 25 não, perdão, para o 500. Pro 500. Aí sim, vamos colocar agora aqui a fatoração do 500. Dá 2 ao quadrado vezes 5 ao quadrado vezes 5. Aí, de novo, o 2 e o 5 tem esses expoentes aí, eles podem sair e vai ficar, eles ficam se multiplicando lá fora. Por favor, não vai colocar somando, eles se multiplicam. Então, fica assim, 2 vezes 5. E esse último 5 ficou sozinho. Então, a gente continua, deixa ele lá na raiz. Continua deixando ele lá. Raiz de 5. Aí, multiplicando aqui, 2 vezes 5 dá 10. Aí, aqui que eu falei que dava problema, porque ficou 10 raiz de 5, não ficou 10 raiz de 2, igual no outro. Mas, como eu falei para vocês, a gente não chegou no semelhante, não pode fazer nada. Agora, vamos para o raiz de 8. Ah, gente, por favor, raiz de 8 é muito simples. Mas tá, fatora aí o 8 rapidinho, vê como é a fatoração do 8, gente. Vou até colocar aqui, raiz quadrada de 8. Credo, resolveu esse exemplo de uma maneira muito difícil. Nossa, se não iam entender se vocês fossem ler isso aqui, mas não iam mesmo. E aí, gente, como é a forma fatorada do 8? Ah, tá. Ah, eu tava fazendo uma coisa errada aqui. Agora que eu lembrei. Vai dar 2 ao quadrado dentro da raiz mais 2. E aí, um dos dois pode sair de dentro da raiz. É, isso Porque tá certo. ele. Isso mesmo, só que não é 2 ao quadrado mais 2 não, tá? É 2 ao quadrado vezes 2. Desculpa. Mas é isso mesmo. Faz aí, gente, faturação do 8 é isso aqui, ó, 2 ao quadrado vezes 2. E aí esse 2 ao quadrado pode sair, como a Ana falou, porque, enfim, né, tem o expoente, fica 2 raiz de 2. Aí já deu uma iluminada bacana aí, porque aqui apareceu raiz de 2 e aqui também, né? Então, a gente supõe que quando a gente fizer a faturação do 45, no final vai aparecer uma raiz de 5 para completar com esse aqui, para ele não ficar totalmente sozinho, né? Bora ver como é que fica. Tem que fatorar o 45. Fatorei o 45, gente. Eu já ajudei vocês com 200 e 500, que são muito grandes. 45 é fácil também.
Professor, a internet não é estável, então a primeira chamada não vai ter porque ela caiu de vez. Ah, tudo bem. E por falar nisso, enquanto vocês estão aí faturando 45, já coloque o nome, sobrenome e a turma de vocês. E não é para sair da chamada, viu? Oi, Ana, pode falar. Dá 3 ao quadrado vezes 5. Aí dá E pra tirar o 3 de dentro da raiz. isso mesmo, raiz quadrada de 3 ao quadrado vezes 5. 3 ao quadrado é 9, né? 9 vezes 5 dá 45 certinho. Aí o 3 ao quadrado pode sair. Aliás, o 3 pode sair. Não é o 3 ao quadrado, é o 3 que pode sair. 3 raiz de 5. Ó, como eu falei, deu um raiz de 5 que é para completar com o cara lá de cima. Então, olha só, gente. Vocês poderiam, se vocês tivessem um domínio maior, né? Claro, de matemática, você poderia fazer isso aqui tudo junto. Como o livro fez. O livro fez uma farofa aí, se vocês darem uma olhada. Tá todo mundo junto, as contas tudo junto. Mas, se você não consegue fazer desse jeito, e é totalmente compreensível que você não consiga, faz separado igual eu estou fazendo aqui, ó. Faz cada uma das raízes, uma de cada vez, que é para você não se confundir. Aí, depois que você calculou cada uma delas, você substitui aqui na parada grandona. Simples, simples. Facilitem a vida de vocês. Eu estou tentando facilitar a vida de vocês. Aí, então, vamos lá. Raiz quadrada de 200. O primeiro aqui, quanto é que deu? 10 raiz quadrada de 2. Mais raiz quadrada de 500. O segundo aqui, ó. Quanto é que deu? 10 raiz quadrada de 5. Raiz quadrada de 8. O terceiro deu 2 raiz quadrada de 2. Vou arredar um pouquinho. Mais 2 raiz quadrada de 2. Menos, e o raiz 45 deu isso aqui, ó. 3 raiz quadrada de 5. Pronto. É exatamente isso que o livro faz, só que ele fez de uma forma muito, muito farofada. Aí olha só, gente, a gente tem termos aqui que não são semelhantes, né? É a mesma coisa daquele segundo exemplo que eu tinha falado ainda agora. Quando isso acontecer, você faz a conta com os que são semelhantes e deixa os outros para lá. Nesse caso, você tem que fazer o 10 raiz de 2 com o 2 raiz de 2. Quando você somar isso aí, dá quanto, gente? Dá 12. Isso, 12 raiz de 2. Agora você vai fazer com raiz de 5, para ele não ficar sozinho. 10 raiz de 5 menos 3 raiz de 5. Quanto é que dá isso, gente? Dá 7. Isso, mais 7 raiz quadrada de 5. Pronto. Este é o resultado final. Essa é a forma mais reduzida possível dessa expressão aqui de azul. E aí o livro fez desse jeito que vocês podem dar uma olhada aí, e ver se vocês conseguem entender, mas o resultado é isso aqui, ó. 12 raiz de 2 mais 5 raiz de 5. Novamente, se você não consegue fazer um monte de contas junto, faz cada uma delas separadas, tá? E vai anotando para você não se perder no processo. Alguma dúvida, gente? Até aqui? Tem que perguntar alguma coisa? Eu tava fazendo café. Relaxa, relaxa. Não? Beleza. Então, olha só. Deixa eu ver aqui uma coisa. Aí, eu não sei se vocês viram, mas lá no sala de aula eu já coloquei 2 atividades para o quarto período, tá? Façam, porque quase ninguém entregou o terceiro. Vocês sabem que não. Então, quase ninguém está com nota. É a 44 e a 46. Da 46, deixa eu resolver aqui a segunda questão com vocês, para vocês verem como é que funciona esse negócio. Questão 2. 2. Página 46. Tá escrito assim, ó. Um número real e
É tal que maneira de escrota de escrever. Eu odeio de escrever assim, mas tá. É o que tá escrito no livro, tá? É tal que P é igual. Vou escrever com pincel. Raiz de 72 mais 3 raiz de 200 mais raiz de 392. Bom, continuar escrevendo. Qual é o valor do número P? E aí, entre aspas, entre parênteses, aliás, está escrito assim, considere... Aí, como é que eu vou colocar isso? Vou colocar assim, raiz quadrada de 2 igual a 1,41. Considere raiz quadrada de 2. Pronto. Aí, olha só, gente. O que aconteceu aqui? O que está acontecendo nessa questão? Ela está dizendo que tem um número real, que é formado por essa conta aqui, raiz quadrada de 72, mais 3 raiz quadrada de 200, mais raiz quadrada de 392. E aí ele quer saber o valor do número P. E é aqui que eu quero que vocês prestem atenção, que a questão disse isso aqui, ó. Raiz de 2 é igual a 1,41. Raiz quadrada de 2 não é 1,41, tá, gente? É bem aproximado. Se você multiplicar 1,41 com ele mesmo, dá próximo do 2, não dá 2. Porque raiz de 2 é um número infinito, já falei isso para vocês. Então, isso aqui é só uma aproximação, por isso que a questão está dizendo considere. E é aquela coisa que eu falei para vocês. Como ele quer um valor, a questão deu a conta que você precisa fazer, né? A substituição. Você não é obrigado a saber isso aqui, é por isso que a questão está te dizendo quanto é que você tem que considerar. E cada questão é uma questão, tá? Pode parecer assim, considere raiz de 2 igual a 1,4, ou considere raiz de 2 igual a 1,414, enfim. Quem elaborou a questão que pode colocar como quiser. Mas olha só, a gente tem o número P aqui, que ele é formado por esses três números. Novamente, você olha para isso aqui e fala, ah, não pode fazer nada. Mas a gente pode tentar fatorar. Inclusive, agora a gente acabou de fazer a fatoração do 200, então eu não vou fazer de novo, tá, gente? Bem, a gente acabou de fazer. Mas aí a gente vai fazer do 72 e a do 392. Vamos lá. A gente não, vocês. Façam aí, gente, a fatoração do 72. Ver quanto é que dá. Rapidão. Nossa. Professor, eu posso entregar hoje as atividades? Porque eu não tinha feito, porque eu estava com muita dificuldade na hora dos cálculos. Eu entrego todas hoje mesmo. Posso. Isa, depois a gente conversa, tá? Tem que falar com a escola. Porque o que acontece? Como eu falei para vocês, tem prazos. E aí, um coordenador, ele me pediu para mandar na segunda-feira. Então, já tá com a escola. Se eu perguntar para ele se eu posso atualizar e mandar, e ele disser que posso, aí sim. Mas se ele disser que não, acabou o prazo e pronto, aí não tem nada que eu possa fazer. Entendeu? Se fosse por mim, mas não é. Infelizmente não é. Então faz aí, eu vou perguntar para ele, se ele disser que pode entregar ainda, aí eu te falo, tá bom? Professor? Professor? Oi, pode falar. Bom, eu tentei fazer de cabeça, então não sei se tá certo, mas eu acho que tá. Vai ficar 2 ao quadrado mais 2 mais 3 ao quadrado? Deixa eu ver aqui rapidinho. 2 ao quadrado vezes 2 vezes 3. É isso mesmo. Você fez de cabeça, foi? Tentei, foi por isso que eu tava errando na última, porque eu tava tentando fazer de cabeça, mas a minha cabeça esqueceu que o número sai da raiz quando o índice é igual ao número lá de vezes que o número tem que se multiplicar. E aí por isso que eu tava errando.
Entendi. Então, gente, você fatora aí o 72, tá? Vai dividindo por 2, por 3 e, sei lá, por esses dois. Aí você vai chegar a essa seguinte conclusão aqui, gente. Raiz de 72. Na verdade, a conclusão que você chega é essa aqui, ó. 72 é igual a 2 ao quadrado vezes 2 vezes 3 ao quadrado. Essa é a conclusão que você tem. Então, quando você tem a raiz de 72, você pode também substituir por a raiz desse negócio aqui. Então, quando você calcular a raiz de 72, é a mesma coisa que calcular a raiz de toda essa parada aí. 2 ao quadrado vezes 2 vezes 3 ao quadrado. E aí, neste caso aqui, tanto 2 quanto 3 tem um expoente aqui igual ao índice. Então, eles podem sair se multiplicando. Não vai colocar mais aí, não. Se multiplica. 2 vezes 3. E este 2 aqui, ele não sai, porque ele não tem expoente. Continua lá dentro. E aí, multiplica 2 vezes 3, dá 6 raiz de 2. Pronto, 6 raiz de 2. Se você quiser, bem aqui você já pode substituir o raiz de 2 pelo que a questão está falando, 1,41. Aí você faz essa conta, 6 vezes 1,41, e aqui você colocaria o resultado já com vírgula e tudo. Mas eu não vou fazer assim porque eu acho que dá mais trabalho, tá? Vou deixar desse jeito aí. 6 raiz de 2. Agora a gente vai fatorar o 200, tá? Só que 200 a gente já fatorou, eu não vou fazer de novo, e como eu falei para vocês, isso aqui vai dar 2 ao quadrado vezes 2 vezes 5 ao quadrado. Essa aqui que é a faturação do 200. Deixa eu ver. 8 vezes 20. Isso mesmo. Sim. Então, quando você calcular a raiz de 200, é a mesma coisa que você calcular a raiz de tudo isso aí. Raiz quadrada de 2 a... Vocês estão me ouvindo, gente? No meu travou um pouco, mas agora eu tô ouvindo. Não, tá bom. Então, a raiz quadrada dá isso aqui, né? Raiz quadrada de 200 dá raiz de 2 ao quadrado, vezes 2 vezes 5 ao quadrado. E tanto 2 quanto 5 tem o expoente, eles podem sair se multiplicando. Não te esquece de multiplicar. O 2 e o 5. E o raiz de 2 continua, porque esse 2 lá do meio não sai. Aí, fazendo essa conta aqui, vai dar 10 raiz de 2. Aí, de novo, esse você poderia já calcular aqui quanto aqui é. Faz 10 vezes 1,41, que é o que a questão quer. Mas eu não vou fazer assim, porque eu acho que dá mais trabalho. E vocês vão já entender por quê. E o último é o 392. Tem que faturar o 392. Vê quanto é que dá isso aí faturado, gente. Essa Maria, ela tá... Tô de olho em ti, viu? Tô logo te avisando. Fala, Ana. Professor, como o 200 tinha o número 3 fora, o 10 multiplica com 3, não multiplica? Ah, sim, sim, só que eu não fiz isso ainda. A gente vai fazer isso daqui a pouco, tá? Eu estou faturando só as raízes separadamente. Aí depois que a gente levar lá para conta, a gente vai fazer essa multiplicação aí. Entendeu? Faz aí esse, Entendi. faz aí esse 392. Vê quanto é que dá essa faturação aí. Lembrando, gente, que a gente está fazendo aqui da maneira mais longa. E aí vocês devem ficar, ah, nossa, demora muito para fazer isso. Realmente está demorando porque a gente está fazendo da maneira mais longa. Mas eu acho que é a maneira que vocês entendem melhor. Então é melhor você fazer de uma maneira mais longa que você entenda do que uma maneira rápida que você não entende nada. Eu acho, né? Você que decidir a sua vida.
As outras questões são basicamente a mesma coisa, viu, gente? Só vai mudar os números. Ai, ai. Esbocheou teu abute quando viu, saiu da reunião. Oi, Ana, pode falar. Dá 2 ao quadrado Uhum. vezes 2 vezes 7 ao quadrado. É isso mesmo. Então vamos lá, 200 vai dar 200 não, 392 dá 2 ao quadrado vezes 2 e novamente 2 está sozinho aqui, coitado, vezes 7 ao quadrado. Aí, gente, quando você for calcular a raiz de 392, é a mesma coisa que calcular a raiz de toda essa paradinha aí. Raiz quadrada de 2 ao quadrado. Eu imagino que vocês entendam isso. Eu acho, se vocês entenderem, me falem. Mas falem, vocês nunca falam nada. Aí, novamente, o 2 e o 7 têm expoente 2, eles podem sair da raiz se multiplicando. 2 vezes 7 e o 2 que não tinha expoente continua lá dentro. E quando você fizer essa conta, 2 vezes 7 dá 14. O resultado é 14 raiz de 2. E novamente, se você quisesse, você já poderia substituir os 3 aqui e ver quanto é que dava aí o raiz de 2 e pronto. Mas eu não quero fazer desse jeito, porque eu não quero mesmo. Agora, olha só, vamos voltar para o que a gente queria aqui na questão. A gente tem que calcular o valor disso aqui, ó. Raiz de 72 mais 3 raiz de 200 mais raiz de 392. Aí, novamente, gente, se você tivesse uma aptidão melhor, uma técnica melhor com matemática, você poderia fazer a conta logo tudo aqui. Tudo isso que a gente fez aqui, você poderia fazer logo tudo aqui, um do lado da outra. Mas, não é todo mundo que consegue fazer isso. É por isso que eu estou fazendo bem devagarzinho, cada uma separada para vocês entenderem. Então, agora que está tudo resolvido aí, vamos separar. Separar não, substituir. O raiz de 72, esse aqui, ó, a gente calculou bem aqui e deu 6 raiz de 2. Então, você coloca aí no seu caderno, 6 raiz de 2. Ah, outra coisa, viu, gente? Quando vocês forem entregar isso, não vem querer colocar sua resposta, não, porque a gente está tendo todo o trabalho de fazer a resolução aqui. Você vai colocar sua resposta? Não vai, não. Raiz de 200 fica 3, já estava aí, como a Ana disse. E o raiz de 200 está aqui, ó. 3 raiz de 2. 10 raiz de 2, perdão. Então fica 3 vezes 10 raiz de 2. Mais. Raiz de 392 está bem aqui, ó. 14 raiz de 2. Mais 14 raiz de 2. Pronto. Agora multiplica aqui. Vai ficar a mesma coisa aí. Eu nem vou escrever de novo. Vou só copiar aqui também. Colocar aqui para baixo. Aí você multiplica o 3 e o 10 e dá 30. Olha aqui. Pronto. Lindo, 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 lindo. 30 raiz de 2. Agora. Agora faça essa conta aí, gente. 6 raiz de 2 mais 30 raiz de 2 mais 14 raiz de 2. Quanto é que dá isso? Dá 50 raiz de 2. Isso mesmo. Muito bom. 50 raiz de 2. Agora sim a gente vai substituir pelo que a questão falou, que é 1,41. É por isso que eu só quis substituir aqui no final, porque você só vai fazer uma conta. Se você substituísse aqui, aqui e aqui, você ia fazer 3 contas. Você pode fazer se você quiser, mas eu acho muito melhor só substituir no final. Você faz como você quiser, você é livre para fazer aí. Aí agora, como a questão disse que o raiz de 2 é 1,41, você tem que calcular isso aqui, ó. 50 vezes 1,41.
Aí tem que fazer essa conta, Dá viu? 70,5. 70,5? Cadê meu É. mouse? Então pronto. Esse aqui é o resultado que está aí no livro de vocês, inclusive, lá no finalzinho, se vocês forem dar uma olhada. 70,5. Esse é o valor do tal número P que a questão quer. Alguma dúvida? Não. Não? Deixa eu ver se dá tempo de fazer mais alguma, que a gente tem só 10 minutos. Mas aqui a gente já fez um monte. Tá, eu vou tentar fazer a questão 4 com vocês também. Ninguém falou nada no chat, imagino que ninguém tenha dúvida mesmo. Questão 4 está escrito assim, ó. Da mesma página, tá? O bloco fala de triângulo. Questão 4, página 46. Bata um print disso, tá? Para vocês resolverem as questões de vocês de novo. Depois. Está escrito assim: os lados de um triângulo medem 4 raiz de 486 centímetros. Eita, para que isso? 4 raiz de 96 centímetros e 5 raiz de 216 centímetros. Bom, simplifique os radicais e calcule o perímetro deste triângulo. Use, entre parênteses, use raiz de 6 igual a 2,45. Pronto. Eu vou só completar aqui com o pincel essas raízes para ficar bonitinho. Tchurururu. Tchurururu. Pronto. Novamente, nós temos uma questão aí. Ué, esqueci de fechar o parênteses aqui. Uma questão aí que está dizendo assim: a gente tem as informações, tem vários radicais, e aí pede para usar o raiz de 6 como 245. Então, a gente vai ter que fazer contas para que apareça o raiz de 6. Tem que aparecer o raiz de 6 para a gente poder substituir. Mas antes da gente fazer tudo isso, gente, o que é um triângulo? É uma pergunta besta, mas eu quero saber. O que é um triângulo? É um triângulo. Não, o que é um triângulo? Descrevam um triângulo para mim aí, da maneira que vocês conseguirem. Professor, é uma forma de 3 lados? Isso, de 3 lados retos, isso mesmo. Então poderia ser isso aqui. 3 lados, na verdade, 3 ângulos. Por isso que é triângulo. Mas, enfim, são 3 lados. Tá aí. Aí é um triângulo qualquer, gente. E aí os lados dele são 4 raiz de 486. É o que está escrito na questão, tá? A outra, 4 raiz de 96. Tem gente tentando entrar na chamada agora. Não vou deixar, não. Tá no finalzinho já. E 5 raiz de 216. Isso aí, são esses 3 lados que a questão está dizendo. E centímetros, tá? Não vou colocar centímetros aqui, mas todos estão em centímetros. Agora, gente, a outra pergunta que eu tenho para fazer para vocês. O que é isso aqui, ó? Porque se você tem que calcular isso, a questão está pedindo para você calcular isso aí, você tem que saber o que é. Como é que você vai calcular o que você não sabe? E aí? Isso é lá no Jordão, viu? Pois é. É a medida da figura? A Dos medida seus lados?
Isso, é mais ou menos isso, tá? Então eu vou até escrever isso aqui para vocês, se vocês precisarem usar isso lá na geometria, vocês já sabem. Perímetro de uma figura é a soma das medidas dos seus lados. Ou isso que é perímetro, gente, é a soma das medidas dos lados. Então, neste caso aí, queridas pessoas do nono ano, eita, o que a questão quer que você calcule, ela deu todo um contexto, mas a questão poderia estar escrito só assim, ó, calcule 4 raiz de 486 mais 5 raiz de 216 mais 4 raiz de 96. Poderia estar escrito só isso, calcule tal coisa aí, pronto. Mas não, a questão deu uma contextualizada bacana, falou de perímetro, de triângulo, não sei o quê, mas o que você precisa fazer mesmo para resolver essa questão é só calcular isso aqui. Como é que calcula isso? Bom, tem que olhar bem aqui, ó. Simplifique os radicais. Então, você vai ter que sair fatorando o 486, o 216 e o 96. Se você conseguir fazer de cabeça, igual a Ana está fazendo, beleza. Mas se você não conseguir, coloca o 486 aqui, passa retinho e vai dividindo por 2, por 3, por 4 não, por 5 e vai embora. Até uma hora que der tudo certo. Mas, infelizmente, não temos mais tempo para terminar essa questão, que ela vai dar um pouquinho de trabalho, porque a gente vai ter que fatorar os 3. Mas é isso, gente. Você vai fatorar os 3. No final, eu tenho certeza que vai aparecer neles raiz de 6, e aí você substitui por isso aqui, 2,45. Aí, o que vocês vão fazer agora, já que a gente não tem tempo? Quando vocês forem resolver, vocês tentem fazer aí, a gente já fez o início aqui, né? E aí vocês tentem fazer aí no caderno de vocês. Se vocês tiverem alguma dificuldade, alguma dúvida, vocês me chamem. Não hesitem em me chamar. É isso mesmo, Giovana, é soma dos lados, isso aí. Pode falar, Ana. Professor, como eu posso fazer de uma maneira simplificada, tipo, para colocar no exercício, sem ter que fazer toda a fatoração? Sem ter que colocar toda a fatoração? Peraí, mas como assim? Você está falando de fazer de cabeça, é isso? É isso, só que para colocar no exercício. Porque eu Ah, vou você ter que poderia fazer explicar, não direto. posso colocar sua resposta. Sim, sim, sim. Mas você imagina que o 96 que é mais fácil. Você pensa assim, não, peraí. O professor falou que eu posso pensar em multiplicação de números que algum deles tem raiz. E 96, deixa eu pensar. Acho que é. Peraí. 96. É 6 vezes. É, isso mesmo. Ah, olha só, Ana. Aí o 96 bem aqui é 6 vezes 16. 6 vezes 16, 16 tem raiz, né? Sim. E aí a raiz dele vai sair. Então vai ficar o 4 que já estava, vezes o 4, que é a raiz do 16. E esse 6 aqui não vai sair, fica só raiz de 6. Aí já apareceu o que a questão está dizendo aqui, ó. Para usar o raiz de 6 como 2,45. Você entendeu? Tem aqui Entendi. 4 vezes 4 dá 16, raiz de 6. Aí já dá mais rápido para você fazer. Na verdade, isso aqui, ó, quando você faz isso aqui, você está fatorando, tá? Só que você está fatorando de uma maneira bem mais rápida, mas você está fatorando também. Aí você poderia fazer para os 3 a mesma coisa. Vai colocando como multiplicação e depois você tira. Eu tenho certeza que nos 3 vai aparecer raiz de 6. Certeza. Entendeu? Entendi. Alguma dúvida mais, gente? Tentem fazer aí, se vocês conseguirem, ou se vocês não conseguirem, podem falar comigo, tá? Fala, João, você quer falar alguma coisa? Não, apertei sem querer. Ah, beleza. Então é isso, gente. Se vocês tiverem alguma coisa para perguntar, depois você me fala lá no particular, tá? Vou encerrar a gravação. Tchau, tchau. Vocês estão liberados, tá? Professor, Oi, pode falar. como o senhor conseguiu melhorar seu raciocínio
tipo, raízes de cabeça e multiplicações de números grandes também. Ana, sinceramente, isso aí é tudo na. Ué, ainda tá gravando. Eu coloquei pra parar, peraí.